presentes. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, Glória eu a gostaria de Deus. começar com uma pergunta, né? O que é que faz um homem e uma mulher se unirem? Geralmente, quando a pessoa vai casar nova, assim, não tão nova quanto ela, mas as pessoas geralmente falam assim: rapaz, isso é doido, é? Tô novo desse jeito, com toda uma vida para aproveitar, tu inventa de casar. Então, para algumas pessoas, a resposta dessa pergunta, né, que faz um homem e uma mulher se unirem através do casamento, talvez seja loucura. Rapaz, ele casa porque ele é doido. Mas na verdade não é, né? O que faz um homem e uma mulher se casarem e decidirem morar juntos é o amor, né? É a vontade que aquela pessoa tem de estar com a outra. Gosta de estar perto, ter alguém para compartilhar a vida. Até porque, se a gente não tiver alguém para compartilhar a nossa vida, por mais que nós tenhamos várias coisas, nós nos sentiremos sozinhos. Né? O que adianta você ter um bom emprego, você ter um bom salário, uma boa casa, um bom carro e não ter alguém para compartilhar disso tudo com você? Então, esse sentimento, né, de solidão, um dia o próprio Deus, ele sentiu. Foi por isso que ele resolveu dar a Adão uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Aqui em Gênesis 2,18 fala assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Já filmei você, Fazer agora você uma tem que filmar da gente auxiliadora aqui. Pega. que lhe seja idônea. Botar. Quando Deus ele fala isso, não é bom que o homem esteja só, na verdade ele estava se referindo a ele mesmo. Um Deus que tinha criado os céus e a terra, ele estava se sentindo só. Por quê? Porque quando ele olhava para a terra, ele não viu uma pessoa que era a imagem e semelhança dele. Então o homem se sentiu só. E por isso que Deus se sentiu só. E por isso que ele criou o homem. E a Adão ele deu uma auxiliadora adequada, né? Pois o nome de Eva. Aí fala: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chama-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, a partir da criação do homem, o que foi que começou a existir? Um relacionamento de Deus com o homem. É tanto que quando a gente vai ler em Gênesis, fala que na virada do dia, Deus ia no jardim passeando e chamava Adão, né? Adão e Eva, a gente subentende que era para conversar. E aí, Adão, o que é que está acontecendo? Está tudo bacana? Né? Então, Deus, a partir do momento que ele criou o homem, ele criou o homem com o intuito de se relacionar com aquele homem. Mas a gente sabe, pelas histórias que a gente já tanto ouviu falar, que o homem ele pecou, né? Ele desobedeceu a Deus, pecou comendo do fruto que Deus disse a ele para não comer. E a partir desse momento, uma coisa maligna entrou dentro do homem, que foi o pecado. Então, a partir do momento que o homem desobedeceu a Deus, o pecado entrou dentro dele. E o que é que o pecado faz? Lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2, fala o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Ou seja, o pecado faz separação entre nós, entre Deus e os homens. Então, a partir daquele momento que o homem pecou, ele perdeu a presença de Deus. E agora? O que será do homem? Um homem que foi criado para ter um relacionamento com Deus, pecou e por isso perdeu a coisa mais interessante que ele tinha. O maior sentido da vida do homem, que era o quê? Ter a presença de Deus em sua vida. E agora? O que é que o homem vai fazer? A partir desse momento que o homem se tornou incapaz de fazer qualquer coisa para retornar até a presença de Deus, foi aí que Deus mostrou o grande amor dele para conosco. Em Romanos capítulo 5, 7 e 8 fala assim: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Citando um exemplo,
digamos que existe um desconhecido que esteja na fila de uma pena de morte. Será que você, sem conhecer aquela pessoa, você diria: ei, juiz, deixa eu morrer no lugar dela? Você nem conhece essa pessoa. Alguém teria essa coragem, essa audácia de querer trocar de lugar por amor a uma pessoa? Segundo esse versículo, diz assim: dificilmente alguém morreria. Mas Deus, continua o versículo, prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, a partir do momento que o homem pecou, quem deveria morrer era quem? Era o próprio homem. Então, nesse momento, Deus deve ter olhado para o Filho dele, Jesus Cristo, e disse: eu amo o homem. E o homem fez uma coisa que me desagrada. E por isso o homem merece morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas se o homem morrer, cadê? Como é que eu vou ter um relacionamento com ele? Tudo que eu fiz vai ser em vão, né? Vai ser tudo por água abaixo. Tem uma ideia. Você vai lá e vai morrer por todo mundo, para que eu possa ter a presença de todas essas pessoas de volta. E foi isso que ele fez. Em João capítulo 3, versículo 16, fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, Mas tem a vida eterna. mas tenha a vida eterna. Glória a A Deus. partir desse versículo a gente vê quão loucamente Deus ama o homem, a ponto de dar o seu Filho. Se eu perguntasse aqui às pessoas que são pais, quem teria coragem de dar criaturas lindas desse jeito por uma pessoa desconhecida, por um pecador, por um bandido? Alguém teria coragem? Ninguém teria. Ninguém. Mas Deus, por amor a nós, Ele deu o seu único Filho, para que nós creiamos nele e não pereçamos. Muito pelo contrário, tenhamos a vida eterna. Então, Glória a se Deus. um dia, nós nos sentimos tristes por qualquer motivo, que a gente possa olhar no espelho e dizer: Deus me ama. Amém. A pessoa que nos ama acima de todas as coisas é Deus. E o amor de Deus tem que ser a motivação de nossas vidas. Amém. Então, através da morte de Jesus Cristo, o relacionamento do homem que havia sido perdido lá em Adão, a partir do momento que ele tinha pecado, foi restabelecido. Então Deus, que fez o homem para ter um convívio com ele, uma intimidade com ele, pode agora novamente ter essa intimidade, ter novamente esse relacionamento. Graças ao quê? Ao sacrifício de Jesus Cristo. Glória a Deus. Em Romanos, capítulo 5, versículo 19, fala assim: porque como pela desobediência de um só homem, quem foi esse homem? Foi Adão, né? Muitos se tornaram pecadores. Nós. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Adão, ele realmente levou todos nós a sermos pecadores. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Amém. E através de Jesus Cristo, todos nós hoje podemos ser justificados. Então, a partir desse momento que Jesus morreu, ele veio até aqui nessa terra, morrer por nós, graças a Deus ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, se tornando o Espírito. E hoje ele habita dentro de todas as pessoas que creem nele. Amém. Então, quando nós abrimos a nossa boca e confessamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, a partir daquele momento, a vida de Deus ele brota no nosso interior. E o que é isso? Nada mais é que a geração da igreja, que a igreja era o corpo de Cristo, né? Outros versículos da Bíblia falam que a igreja é a noiva. Ou seja, o que eu quero retratar aqui é que Deus, antes de criar o homem, ele era uma pessoa solteira. Ele não tinha ninguém, então ele criou o homem segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. Mas ainda assim, ele não tinha um relacionamento íntimo com o homem. Por quê? Porque era apenas exterior. Mas a partir do momento que Jesus morreu, ressuscitou e se tornou Espírito, hoje ele habita no nosso interior e tem um relacionamento conosco interiormente. E com a morte dele, a igreja foi gerada. E Deus, que antes era solteiro, ele agora é um noivo. A igreja é a noiva de Cristo. Amém. E o que acontece, em Efésios capítulo 5, 31, 32, fala assim: eis porque o homem a seu pai e a sua porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe,
e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Mas o que acontece é que Deus, né, ele não quer ficar noivo para sempre. Tem pessoas que noivam e passam 5, 10, 15 anos noivos. Tem alguns colegas meus que não chegam a 15 anos, mas 5 anos, rapaz, você ainda é noivo. Tem intenção de casar não? Está enrolando a menina? Então, Deus, Cristo, né, ele não quer enrolar a igreja, muito pelo contrário, ele quer casar. No entanto, para ele casar, a igreja ela precisa crescer. A igreja precisa amadurecer. E o que é a igreja? Somos cada um de nós que cremos em Deus e por isso recebemos a vida dele. Então hoje, Deus ele está esperando que nós cresçamos na vida dele. E como é que nós crescemos na vida dele? Deixando de fazer as nossas coisas e dando prioridade à vontade de Deus em nossas vidas. Aqui, em Apocalipse 19, 6 a 9, fala justamente o momento quando a noiva vai estar pronta. Quando a noiva estiver pronta para casar, aí vai existir as bodas do Cordeiro. Fala assim: então ouvi uma com voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém, Jesus. Depois das bodas existe o que? O casamento. O casamento nada mais é que a Nova Jerusalém. Quando a noiva estiver pronta, ela vai festejar junto com o noivo das bodas e posteriormente vão desfrutar pela eternidade da Nova Jerusalém. Aqui em Apocalipse 21, versículo 2 fala assim: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E no 22, no versículo 3, assim, fala assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, se nós quisermos fazer parte, né, dessa grande festa, que vai ser o casamento de Cristo com a igreja, nós precisamos tomar uma atitude hoje, que é entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Aleluia, Jesus. Então, Glória a Deus. eu gostaria de chamar todos aqui, né, para fazer uma oração, para nós realmente fazermos isso, né? Entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. E também orar pelo casamento do Everton e da Raquel. Eu gostaria que nessa oração o meu irmão Miro viesse orar. Chega, Miro. Tá dormindo. Camaradinho, tá perto. Camaradinho, tá perto. Lisonjeado, né, de estar aqui nesse momento, né, agradecendo ao Senhor, né, por mais uma família que está sendo, né, que já foi constituída, né, pelo casamento, né, e está dando continuidade, né. Assim, como o colega falou, família é uma ideia de Deus, né, não é do homem, né, tudo vem de Deus, né, Ele que criou, né. Essa constituição de família que nós conhecemos hoje, e até tentam mudar, né, o mundo, né, já que ele jaz no maligno, ele tenta dar uma outra conotação, mas a ideia de Deus é isso: homem, mulher e filhos. Amém. Isto que é família, né? Amém. Esse foi Amém. essa Glória a Deus. família que Deus, né, abençoou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mas só que tem um detalhe, gente, eu vou tomar só um pouquinho mais do tempo. Eu queria falar para ele lá fora, nós até começamos a conversa, né, e não concluímos, né? Porque quando a gente assume essa responsabilidade, né, não é só bênção, tem responsabilidades também.
Né? A Bíblia toda ela nos ensina que quando a mulher foi constituída, né, para estar ao lado do homem, Deus definiu a posição, né, que não foi tirada da cabeça para que não ficasse acima, nem dos pés para que o homem pisasse, mas do lado, que pudessem ser realmente uma só carne, situação de igualdade, porém com a responsabilidade, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem deve dominar no seu lar. Ou seja, pode até ser uma palavra um pouco machista e dura, mas é obediência. Porque foi a partir da desobediência que o pecado entrou. E quando o pecado entrou, o homem se distanciou, né, da glória de Deus, sendo refeito com a morte de Cristo. Então, que o marido domine sobre a casa, né, para cumprir o mandamento deixado por Deus, que a mulher esteja, né, a varoa esteja ao seu lado, né, o auxiliando, porque sozinho ele não conseguiria, né? É por isso que o Deus diz, não é bom que o homem esteja só, né, que o homem respeite a mulher, que a mulher esteja em obediência ao homem, como o homem está em obediência a Deus, né? Um auxiliando o outro. Então, meu filho, eu tenho a te dizer isso aí, viu? Que nessa jornada aí que você está entrando agora, né, com a bênção que é o filho, né, herança do Senhor, Deus já te abençoou aí com o emprego aí que está à porta, né, juntamente com o teu filho aí que está para nascer, viu? Amém. Que a tua vida seja próspera, né? Amém. Vocês, né? Que eles te cubram com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, em reverência à palavra do Senhor e, né, respeito ao casal, eu peço que todos fiquem de pé, porque não dá para orar, né? Principalmente não. Quem não puder, a gente entende, viu? Mas quem puder ficar em pé, certo? Porque não é só em homenagem ao casal, mas em reverência à palavra do Senhor, né? Respeito. Amém. A bênção de Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento que Tu nos proporcionou, Senhor, Aleluia. de estarmos aqui, Senhor, Verdade. em comunhão com esses irmãos que estão cumprindo o Teu mandamento, Senhor. Amém. Deus, se unindo como um homem e mulher, debaixo da Tua lei, Senhor. Que assim seja na vida deles, Pai amado. Que eles cresçam nessa união, com sabedoria, com amadurecimento, enfrentando, Senhor Deus, de forma sábia, todas as situações que venham à sua frente. Tendo como guia, Pai, o Teu Espírito Santo, porque sem Ele o homem não pode ter direção alguma, Senhor. Então te pedimos nessa noite aqui, Senhor, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, e esta família, Senhor. Livra-o, Senhor, de todo mal, de toda seta lançada, de toda pedra de tropeço, Senhor Deus. Que a sua vida, Deus amado, que as suas vidas sejam abençoadas, que o seu filho, Senhor, ou os filhos que virão, Senhor Deus, sigam o teu caminho conforme a tua palavra, Amém. Pai, para que, seguindo o teu mandamento, Pai, estejam livres de todo mal, Senhor Deus. Amém. E que olhes com cautela, Senhor Deus, porque é uma jornada de início e sabemos, Deus amado, que as setas são lançadas, tentando, Pai, botar por terra aquela tua ideia, Senhor Deus, que já estava escrito desde a eternidade, Senhor Deus, a constituição da família, Senhor Deus, a constituição da igreja, da noiva do teu santo Filho amado, Pai, para que se cumpra tudo quanto está escrito em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te clamamos, nós abençoamos aqui este casal nesta noite, Senhor, debaixo da tua graça, Deus amado, que os conduza, que façam crescer em luz e em maturidade, que sejam exemplo para outros cristãos e não cristãos, Senhor Deus, Aleluia. servindo como exemplo, Glória a dando Deus. cumprimento ao Teu ID, Pai. Amém. E te agradecemos já por tudo que foi proporcionado aqui, por cada uma dessas vidas que aqui estão, Senhor Deus, prestigiando este momento. Aleluia. Te louvamos, te bendizemos e que todos digam Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus.